Bom dia, nação rubro-negra, chegando para mais uma live informativa aqui no nosso canal Visão Rubro-Negra, trazendo as últimas informações do Flamengo. Hoje está sendo realizado agora pela manhã mais um treino. Sampaoli não está dando folga, Sampaoli não está dando moleza para o elenco do Flamengo, está treinando dia após dia. Desde quando ele chegou, o elenco não teve um dia de descanso, até em dia de jogo ele faz treino e pede cada vez mais concentração. E o Sampaoli também deu um puxão de orelha na atuação da equipe, mesmo depois de uma vitória de 8-2. Flamengo não marca 8 gols no Maracanã há 30 anos e ontem mais um recorde foi quebrado contra o fraco Maringá. Era de se esperar, inclusive o Twitter oficial ali do Maringá botou assim, poxa, só podia ser um jogo, né? Pelo menos um jogo. Porque se fosse só uma partida, o Maringá tinha se classificado pelo 2-0 construído de vantagem. Mas teve jogo de volta e a gente sabe o quanto o Flamengo é muito forte com a sua torcida no Maracanã e o quanto esse time, mesmo com alguns problemas, tem mostrado muita evolução e muita força de vontade. E aqui a gente tem informação atualizada para vocês do que aconteceu no vestiário entre o 4-1 e depois do 8-2. Tem também algumas declarações interessantes dos jogadores na zona mista. Teve indireta do Gabigol, logo depois da repercussão, ele apagou, mas, cara, internet, print é questão de segundos, né? O torcedor já tinha tirado o print. Peço desculpa para vocês, tá, gente? Minha garganta tá meio ruim. Mas o torcedor já tinha tirado o print, ele tentou apagar ali a postagem, mas não tinha mais o que fazer, tá? A postagem já estava viralizada, ele depois excluiu, mas a gente vai falar sobre isso aqui também. Teve uma situação totalmente também desnecessária ontem no Maracanã, vou explicar isso aqui para vocês. Além da atuação, e também tem uma notícia sobre o Racing, o nosso rival da semana que vem. Semana que vem, também no meio da semana, tem Racing Flamengo, terceiro jogo aí pela fase da Conmebol Libertadores. Então, vamos chegando, deixando aquele like, se inscreva no nosso canal, participe aí com a gente. Hoje à noite tem live 8h30, e hoje 8h30 a gente vai sim destrinchar muito aí sobre essa vitória, e obviamente o Flamengo já está com foco no clássico contra o Botafogo no domingo, tá? Um dos caras que ontem deu 2 assistências e fez um gol, realmente fez uma boa participação, foi o Cebolinha. E o Cebolinha, mesmo depois da vitória na zona mista, parece que o elenco já começou a se adaptar ali às cobranças do treinador, porque o Cebolinha também ontem cobrou efetividade ofensiva e admitiu, inclusive, o que a gente vinha trazendo de notícias aqui na semana. O Cebolinha ontem admitiu, o Jorge Sampaoli exigiu da gente uma blitz, até falei isso aqui para vocês na live, exigiu uma blitz desde o início para sufocar o time paranaense, logo com o intuito de reverter a vantagem no primeiro tempo. Tudo que a gente trouxe de informação em primeira mão aqui, vocês viram aí na prática, né? Os mesmos jogadores tratando isso na zona mista. Abre aspas para o Cebolinha. A gente conseguiu colocar em prática aquilo que nós treinamos. O professor pediu muita intensidade desde o começo e não foi diferente. Logo no início, a gente já fez um, na sequência fez o segundo. Isso deu tranquilidade durante a partida e a gente controlou. Mas nós procuramos matar o jogo nas oportunidades que tivemos. Uma equipe como a nossa, com a qualidade que temos, com os atacantes que temos, tem sempre que fazer muito gols. Não foi diferente contra o Maringá. Nós tivemos as oportunidades, conseguimos matar logo o jogo. Uma vitória que dá confiança, que dá tranquilidade, porque domingo tem um clássico e temos que estar preparados. É verdade, né? A vitória deu confiança para o elenco, aquela famosa lavada de alma com certeza aconteceu, e o Cebolinha deixando claro aí que o Sampaoli, ele pediu sim nos treinos essa blitz, pediu sim o Flamengo 100% no setor ofensivo, atacando com frequência, não só no primeiro tempo, mas também no segundo tempo. Agora, uma outra informação, a gente está sempre na correria, né, tentando aí buscar informações privilegiadas para vocês, e aqui no nosso canal a gente está sempre buscando trazer isso para vocês que nos acompanham ficar por dentro aí de tudo que acontece no Clube de Regatas do Flamengo. E uma informação interessante é que quando o Flamengo vencia de 4-1 no primeiro tempo, e ali foi para o intervalo, no intervalo, o Pedro falou na zona mista que o Sampaoli disse que o segundo tempo tinha que ser melhor do que o primeiro, cobrou mais efetividade da equipe e também cobrou mais imposição. Então, assim, o Sampaoli não estava satisfeito com o 4-1, ele queria que a equipe jogasse mais, fosse mais ofensivo no segundo tempo e pressionasse cada vez mais o Maringá. Então, assim, você vê que a cobrança é diferente. O Sampaoli faz uma cobrança na preleção, o Sampaoli faz uma cobrança no dia a dia e o Sampaoli faz uma cobrança mesmo depois de uma vitória. Ele não me parece ser aquele treinador satisfeito,
aquele treinador que cruza os braços e fala: a equipe fez uma boa partida, deu um show de bola e agora a gente vai trabalhar contra o Botafogo. Não, o Sampaoli, ele disse o seguinte: a gente ganhou de 8-2, mas contra um adversário onde tinha uma categoria inferior. E era esperado que o Flamengo desempenhasse isso e conseguisse construir um resultado, um bom resultado, né? Ao mesmo tempo, ele falou assim: o elenco precisa melhorar na contundência, o elenco precisa de evolução, tem partes ofensivas ali, enfim, ele pontuou muita coisa na coletiva, a gente vai destrinchar na live hoje, mas é muito interessante ver que o Sampaoli está ciente das coisas que estão acontecendo, dos espaços que o Flamengo ainda tem dado no meio de campo e no setor defensivo, e de como o Flamengo ainda pode ser cada vez mais letal. Outro jogador que ontem também foi muito importante e aconteceu uma situação desnecessária foi o Gabigol, né? O Gabigol, mesmo depois de um resultado elástico, ele obviamente não está 100% satisfeito com as suas atuações e ele tem mostrado isso, que ele pode ser melhor. Ontem, mais uma vez, ele fez gol de pênalti, né? O segundo gol dele aí de pênalti, ele quer mais do que só fazer penalidades. E aí, obviamente, ontem deu para ver, né, nas suas redes sociais o quanto ele preza e quer muito o retorno do De Arrascaeta. O Arrascaeta ainda está se recuperando de lesão, estava no Maracanã ontem com a sua noiva, mas ele já tem uma perspectiva positiva, a gente já passou isso aqui para vocês, de que até semana que vem ele já volte a ser relacionado, e o Bruno Henrique tem uma expectativa de que esse final de semana contra o Botafogo ele também seja relacionado. E aí o Gabigol ontem, inclusive, né, publicou um vídeo aí nas suas redes sociais de pênalti, e aí ele colocou, o Arrascaeta colocou, né, sabe muito. E aí ele retweetou, né, replicou aí a postagem do Arrascaeta e colocou assim: que saudade, volta logo, só você me enxerga, né? O Gabigol deu indireta: só você me enxerga dentro de campo. Gabriel Barbosa, é fato que ele tem ficado insatisfeito internamente no Flamengo porque ele está observando que não tem recebido as mesmas oportunidades que antes ele recebia e que os companheiros não estão procurando ele, vamos colocar assim entre aspas, né, que os companheiros não estão procurando ele da mesma forma como acontecia alguns anos atrás. E os números dele nas temporadas, principalmente nessa temporada, tem incomodado muito aí o nosso camisa 10, porque de 22 jogos em 2023, ele só marcou 11 gols e deu uma assistência. O Pedro, por exemplo, de 19 jogos, tem 21 gols. O Gabigol tem 11, então o Pedro tem 10 gols a mais. E ele tá um pouquinho incomodado porque vê que os companheiros não têm procurado ele com a mesma eficiência. Inclusive, tem muita gente nas redes sociais citando aí que o Pedro tem sido fominha, que o Pedro não tem passado para o Gabigol em alguns momentos, que ele teve a oportunidade e não passou. A gente vai conseguir analisar um pouquinho melhor isso na nossa live de 8h30, tá? Mas já está tendo uma repercussão aí nas redes sociais. E ontem também aconteceu uma situação desnecessária. Eu vou colocar esse vídeo aqui, que é da Jéssica, ó. Vocês podem ver aqui nesse vídeo a cara do Gabigol confuso, né? O Gabigol sem entender o que estava acontecendo, porque aqui ele estava sendo cobrado por um grupo de torcedores e um desses torcedores xingou o Gabigol de uma forma muito efusiva, né? Falando palavrões, falando que ele é um lixo e tal. E assim, criou uma situação desconfortável, uma situação desnecessária. Gabigol jogou muito bem, fez um gol e deu 2 assistências. Gabigol foi 2 assistências, se não me engano. Gabigol aí foi muito importante, teve tomadas de decisões ali, na maioria das vezes, mais corretas do que errada. Claro que foi contra o fraco Maringá, mas depois de uma classificação e depois de uma vitória de 8-2, não precisava, né, o torcedor fazer aquilo ali. Tanto que a cara do Gabigol era tipo assim: não tô entendendo. Depois de tudo que foi feito aqui da vitória de hoje, o cara tá me xingando desse jeito, né? Então, foi sim uma situação desconfortável. E concordo que não era necessário esse tipo de postura. Uma coisa é cobrar o Gabigol, uma coisa é questionar se ele está merecendo o banco ou não, outra coisa é desmerecer a história do Gabigol no Flamengo. Acho que o torcedor tem que tomar um cuidado aí na questão de análise de crítica com a questão de tratar o jogador como qualquer, tá? Mas a situação ficou desconfortável e com certeza o Gabigol não entendeu muito aí, até pelas expressões faciais dele. Outra informação também é a questão da folga, né? Muita gente talvez pensou que depois de uma vitória, depois de semanas aí conseguintes, tendo treinos, que hoje teria folga, mas nada disso, tá? O Sampaoli marcou a apresentação do elenco para 10 horas de hoje pela manhã, o elenco já se reapresentou, os atletas que foram titulares vão fazer
durante o dia de hoje, já fez pela manhã e vão fazer também pela parte da tarde, trabalhos regenerativos com o intuito aí de recuperar a musculatura, com o intuito de não ter fadiga muscular e com o intuito de prevenir lesões também, obviamente, até pela sequência de jogos. E os jogadores que foram reservas no jogo de ontem foram a campo normalmente, farão trabalhos aí táticos, né? E principalmente trabalhos técnicos, já avisando o confronto contra o Botafogo. A intenção do São Paulo, e até o Léo José do Coluna do Fla deixou claro, que não é para dar descanso ao plantel nesse momento, que o grupo tem pouco tempo e muitas competições para assimilar a filosofia que o técnico argentino, que o nosso São Paulo precisa que eles assimilem. Então, por isso não está tendo folga. Quando o elenco assimilar, depois de passar essa maratona aí de jogos em todas as 3 competições, aí com certeza vai começar a aparecer algumas folgas, tá? Tem inclusive um entendimento interno de que o plantel precisa treinar mais vezes, principalmente porque não teve uma pré-temporada com o Sampaoli, e por conta dessa sequência desgastante de partida, os trabalhos táticos, que está sendo muito feito mais por vídeos do que na prática, não é o que o São Paulo quer, né? Ele quer mostrar mais na prática do que por vídeos. Então, por isso, ele não tem dado descanso. E hoje, mais um dia de treino, normalmente, aí no CT Ninho do Urubu, tá? Agora, falando da Libertadores, questão do Racing aí, trazendo aqui a informação para vocês. O Racing vai receber o Flamengo na semana que vem e está vivendo uma crise interna. Segundo até algumas informações do UOL, a fase do Racing não é boa, justamente por isso o Fernando Gago, que é um ótimo treinador, o atual treinador da equipe argentina, está na corda bamba para ser demitido. Já tem uma parte da imprensa argentina e até da torcida do Racing que está deixando claro que o ciclo do treinador está se encerrando. Atualmente, o Racing está na 12ª colocação, depois de já 13 rodadas disputadas. E assim, diante disso tudo, nos últimos 12 pontos, por exemplo, disputados no Campeonato Argentino, o Racing conquistou somente um. De 12 pontos, conquistou somente um, que foi o empate contra o Independiente aí da Argentina. E aí, a equipe tem um jogo importante agora, nesse sábado, dia 29, né? Isso, sábado agora, 29 de abril. O Racing vai pegar um jogo contra o Boca, né? Clássico argentino aí, na Bombonera, ou seja, fora de casa. Se perder, o Racing se perder para o Boca Juniors, com certeza o Fernando Gago vai ser demitido e não deve enfrentar o Flamengo na semana que vem. E se perder também, o elenco vai chegar com muita cobrança interna, mais ainda da imprensa e também da torcida, para a Libertadores. Então, a situação do Racing não é das melhores, diferente da situação do Flamengo, que vai adquirindo confiança aí no dia a dia, tá, galera? Mais informações, a gente vai voltar aqui 8h30 da noite. E aí, sim, 8h30, a gente vai destrinchar muita coisa, vai trazer imagem, um bate-papo legal com a nossa bancada. E você já está convidado para participar com a gente, tá? Deixe o seu like, é muito importante. Se inscreva no nosso canal. Saudações do Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo e até mais.